trabalhar a correção da nossa atividade 1, da quarta quinzena, abril de 2021. O conteúdo das unidades de medidas de comprimento, atividade do sexto ano do ensino fundamental. Então, nas questões, na apresentação das questões, nós vamos observar cada questão e como fazer o comentário com a sua devida resolução. Então, observa uma questãozinha. Essa questão é uma questão que caiu no Enem, não recordo o ano, mas foi uma questão simples do Enem. Trabalhar as convenções de medidas de unidade. Então, diz o seguinte: o mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro seja obtida em metros. Então, a distância entre os eixos dianteiro e traseiro, daqui para cá, e o B a altura B entre o solo e o encosto do piloto, que é essa alturazinha aqui, ó, certo? Então repare que a altura aqui e a distância entre os eixos dianteiro e traseiro está representado por A e a altura é representada por B. Aí o que ele diz? Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente. Ou seja, ele quer saber quais são os valores dessas medidas. E para fazer isso, nós vamos precisar da nossa tabelinha de convenção de unidade. Então nós temos a unidade padrão metro, depois eu tenho os submúltiplos, não é isso? Eu tenho os submúltiplos que seria, aliás, os múltiplos que seria o decímetro, o centímetro e o milímetro, e o submúltiplo que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então todas as vezes que eu faço uma conversão de unidade, eu vou observar se eu estou andando da minha esquerda para a minha direita, eu vou multiplicar cada uma dessas conversões por 10. E se eu vou sair da minha direita para a minha esquerda, eu vou dividir por 10. Então observa só que a letra A, aqui o A que está marcando 2.300 milímetros, e o B, que é a altura do encosto até o solo, está marcando 160 centímetros. Então ele quer saber essas medidas em metros. Então vamos lá. Então vou transformar 2.300 em metro, 2.300 milímetros em metro. Então milímetro para metro eu vou dividir, porque eu vou andar da minha esquerda, aliás, perdão, da minha direita para a minha esquerda. Vou sair de milímetro para centímetro e depois para decímetro e chego em metro. Então eu vou dividir por 10, 100 e 1000. Então de milímetro para metro eu vou dividir por 1000. Então se eu pegar 2.300 dividir por 1000, basta deslocar casas 3 vezes, porque eu estou dividindo por 1000, vou deslocar a vírgula, a quantidade de casas vai ser deslocada 3 vezes. Então vou pegar esse valor aqui e deslocar, uma casa, aqui uma casa, 2 casas e 3 casas. Então vai ficar o que? Vai ficar 2,3. Então nós já temos aqui 2,3 metros, certo? Já o B, que é a altura, eu tenho centímetro e eu quero transformar em metro. De centímetro para metro, basta eu dividir por 100. Então, ó, centímetro para chegar em metro, eu vou dividir por 10 e 10 aqui. Então, 10 vezes 10 dá 100. Então, centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Se eu pegar esse valor 160 e dividir por 100, vou deslocar 2 casas. 1, 2. Então, vai ficar 1,6. Então a resposta que eu vou observar 2,3 e 1,6. O gabarito é a letra B de bola. Então está aqui o gabarito, a letra B de bola. Então 2,3 metros e 1,6 metros, certo? Próxima questãozinha, nós temos a questão aqui de número 2. Essa tabela vai ser útil para algumas questões que nós vamos desenvolver. A 2 diz o seguinte: durante uma partida de futebol americano, um jogador percorreu 22 jardas consecutivas, sabendo que uma jarda corresponde a 0,91 metros. Essa distância em jardas é igual a aproximadamente. Então ele quer saber quantos metros nós vamos ter nessas 22 jardas corrida por esse
por esse jogador aí de futebol americano. Então, lembrando que jardas é uma unidade de medida americana, nós não usamos no Brasil. Então, o que ele tem a ver é a relação, ó. Uma jarda, ó, sabendo que uma jarda corresponde a 0,91 metros. Como ele percorreu uma distância de 22 jardas, é simples, é só eu multiplicar. Então a resoluçãozinha aqui é só eu multiplicar 22 vezes 0,91 metros, que é igual. Ora, fazendo a multiplicação de 22,91, eu vou fazer rapidamente na calculadora para facilitar. Então 22 vezes 0,91. Esse valor vai dar o que? Ele vai dar 20,02 metros. Vou colocar M minúsculo, que nós vamos encontrar como gabarito, gente, a letra C. Então, se eu faço essa multiplicaçãozinha, vocês podem até treinar ela em casa. Você vai multiplicar 22 vezes 0,91, você vai encontrar como sendo 20,02 metros, que corresponde à letra C de colégio, certo? Então, nós vamos só marcar o gabarito aqui e prosseguir para a próxima questãozinha, sem enrolação. Então, próxima questão, uma questão bem interessante também. Em marcha, o passo de Antônio mede em média 75 centímetros e o de Pedro 60 centímetros. Em um percurso de 300 metros, quantos passos Pedro dá a mais que Antônio? Então vamos só observar que eu tenho transformação de unidade. Então nós vamos fazer essa transformação. Então vamos observar logo que eu vou encontrar tudo aqui em centímetros. Vou deixar tudo em centímetros. 75 centímetros, 60 centímetros e aqui eu tenho 300 metros. Eu vou transformar em centímetros. Então, 300 metros em centímetros. Vou voltar aqui na tabelinha só para você observar aqui, ó. Metros em centímetro. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar por 100. Então, ó, de metro pulei para decímetro e centímetro. Então, multipliquei por 100, que é 10 vezes 10. Então, de metro para centímetro, eu vou multiplicar por 100. Então, vai ficar 300 vezes 100, que é igual a... Só deslocar, aliás, só acrescentar 2 zeros. Então, vai ficar 300 e aí acrescentei 2 zeros. 1, 2. Então, aqui ficou o quê? Ficou 30 mil, certo? 30 mil. Então, esses 30 mil, eu vou fazer o que? Vou dividir pelos passos de Antônio. Então, vai ficar 30 mil... Eu vou colocar aqui 30 mil dividido por 75. Então 30 mil dividido por 75, fazendo a continha, vai dar 400 metros. O mesmo processo eu vou fazer aqui para Pedro. Então nós temos 300 vezes 100, que é igual a 30 mil. E vou pegar 30 mil e vou dividir por 60. Vai encontrar a quantidade de passos que Pedro vai dar. Então, fazendo isso, nós temos 500. 500 o quê? Metros. Logo, dá de você observar que Pedro deu quantos passos a mais. Só pegar os passos dele, 500, e subtrair dos passos de Antônio, que é 400. Então, fazendo isso, ele vai dar 100 passos a mais, certo? Então, em um percurso de 300 metros, quantos passos Pedro dá a mais que Antônio? Então, a resposta, 100 passos. Pronto, então nós temos aí a nossa correçãozinha. Então, eu vou colocar aqui resolução para ficar mais fácil. Resolução. Então, gente, nós temos a resoluçãozinha da questão, fica até mais fácil de entender. E qualquer dúvida, o aluno vai entrar em contato com o professor. Próxima questão, questão de número 4. Quais são os submúltiplos do metro? Cite 2 exemplos. Então, vamos observar lá na tabela, ó. Novamente a tabelinha, ó.
os múltiplos à minha direita e os submúltiplos à minha esquerda, certo? Os múltiplos, nós temos aí os centímetros, nós temos aqui o múltiplo, nós temos centímetro, aliás, perdão, decímetro, centímetro e milímetro. Já os submúltiplos, nós temos decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então a resposta lá para a quarta questão vai ser o que? Vai ser, vamos voltar aqui devagarzinho, a resposta vai ser decímetro, dm, decímetro, cm, centímetro e mm, milímetro, ok? Vou até colocar aqui minúsculozinho. Então a resposta são esses aqui. Eu coloquei usando a abreviação de cada um, mas quem colocar a resposta, o nome mesmo completo, não tem problema. Então nós temos aí a resposta para a quarta questão, resolução também. E quem observar vai ver que eu coloquei apenas a abreviação para cada um deles. Então nós temos aqui os múltiplos e os submúltiplos. Os múltiplos que está pedindo aqui quais são os submúltiplos do método. Então nós temos os múltiplos como sendo decímetro, centímetro e milímetro. E os submúltiplos nós vamos ter decâmetro, é isso? Os submúltiplos nós vamos ter DAM, decâmetro, HM, hectômetro e KM, quilômetro. Múltiplos e submúltiplos. Já coloquei os dois para ficar mais fácil do aluno entender. Então cite dois exemplos. Uma corrida de 10 metros, aliás, de 10 centímetros, de uma formiga, por exemplo. Então, um passo de uma criança, sendo medida em centímetro. Então, nós temos vários exemplos aí. Por exemplo, o tamanho de uma régua, que é 30 centímetros, uma fita métrica, que é usada nas construções civis, que às vezes chega a dar 5 metros, que no caso seria o que? 500 centímetros, e assim sucessivamente. Então nós temos vários exemplos que os exemplos mais individual, ou seja, ocorre o individualismo nessa questão. Aí aqui a próxima questão diz o seguinte, vamos aqui rapidamente para a próxima. O terreno do senhor João é retangular e mede 54 metros de comprimento por 76 metros de largura. Calcule quantos metros de arame farpado serão necessários para cercá-lo com 2 voltas. Então, gente, é só pensar no terreno retangular e ver que uma volta nada mais é do que o perímetro dele, não é isso? Então, uma volta, ele vai calcular uma volta como sendo o perímetro. Então, como uma volta é o perímetro, então vou usar a ideia de perímetro. O que é perímetro? Perímetro nada mais é do que a soma dos lados. Então, o perímetro do meu terreno é só eu somar 54 mais 54 mais 76 mais 76. Isso vai ser igual a quanto? Vamos somar aqui numa calculadora para ficar mais fácil. 54 mais 54 mais 76 mais 76. Isso deu um total de 260. Lembrando que essas continhas vocês podem realizar, gente. Então, como ele deu 2 voltas, como são 2 voltas, então, vírgula, então teremos 2 vezes 260. Então, 2 vezes 260, basta multiplicar 2 vezes 260. 260 vezes 2 vai dar 520. 520 aqui, 520 metros. Então, tá aí a nossa respostinha. Tranquilo? Então, uma questão bem simples. Como são 2 voltas, então teremos 2 vezes 260. 2 vezes 260, basta fazer a multiplicação. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 6 é 12, vai 1.
2 vezes 2, 4, com 1, 5, 560. Continha sempre de fazer para aluno do sexto ano para frente. Então, a próxima questão, resolução. Vou colocar aqui a resoluçãozinha. Próxima questão, nós temos aí uma questão bem interessante também. Todas as questões são interessantes, gente. Dá de fazer sem nenhum problema. No mapa do senhor Jonas, 1 centímetro corresponde a 2.000 metros. Vou até afastar ele aqui para ficar melhor. Corresponde a 2.000 metros de distância real. Se no mapa a distância entre duas fazendas for de 25 centímetros, qual será a distância real em quilômetros? Então nós temos o seguinte, ó. O que é que eu vou fazer? 1 centímetro, ele disse que é igual a 2.000 metros. Isso no mapa. Como eu tenho 25 centímetros, então esse 25 centímetros eu vou multiplicar por 2.000 vezes 2.000. Fazendo a continha, nós vamos ter 2.000 metros, não é isso? Fazendo a continha, nós vamos ter o seguinte, ó. Professor, eu tenho duas unidades diferentes, mas como é que eu faço essa multiplicação? Só lembrar que 1 centímetro é 2.000 metros. Então nós estamos multiplicando 25 centímetros por 2.000. Nós vamos encontrar 2 vezes 25, ó, 2 vezes 25 vai dar 50. Então eu acrescento os 3 zeros que eu esqueci de colocar aqui, ó. Multiplicação onde envolve zero, eu esqueço o zero e multiplico 2 vezes 25, 50. Quantos zeros eu deixei de multiplicar? 3. Então 1, 2, 3. Então 50.000. 50.000 o quê? 50.000 metros. Como ele quer em quilômetro, em km, basta dividir por 1.000. Certo? Então, se eu quero em quilômetros, basta dividir por 1.000. Então, 50. Então, eu vou colocar 50.000 dividido por 1.000 é igual a... Vou cortar 3 zeros aqui e vou cortar 3 zeros desse outro lado. 3 zeros aqui e 3 zeros aqui. Então, 50.000 dividido por 1.000 nada mais é do que... Sobrou quanto zero? 50. 50 quilômetros. Sobrou apenas um zero, quer dizer. Então, 50 quilômetros. Basta eu eliminar esses 3 zeros. Ó. Se eu eliminar esses 3 zeros de vermelho, vou colocar aqui de vermelho. E se eu eliminar esses 3 zeros também aqui em vermelho, sobra o que para nós? Espera aí. Vou só corrigir aqui e ficar melhor para o aluno entender. Tudo é ao vivo mesmo, então se eu eliminei 3 zeros de um lado, 3 zeros do outro, sobrou 5, 5 e 1 zero. Então 5 e 1 zero vai formar 50. 50 aqui, 50 quilômetros. Então significa dizer que a distância entre as duas cidades, ou as duas fazendas, pode ser que elas estejam em cidades diferentes, é 50 quilômetros. Então a próxima questão, rapidamente, assinale a alternativa correta. Quanto vale em hectômetro, HM, 30 decímetros, DM? Então nós vamos transformar decímetro em hectômetro. Então vamos voltar na tabelinha. Então, voltando lá na tabelinha que eu fiz aqui, ó, nós temos decímetro em hectômetro, HM. Então vou dividir, ó, decímetro, metro, decâmetro e hectômetro. Então vou dividir por 1.000, certo? Ó, vou dividir por 1.000. Ó. Uma casa de decímetro para metro, 10. Aí de metro para decâmetro, mais 10. De decâmetro para hectômetro, mais 10. Então totaliza 1.000. Então volto na questão e vejo o seguinte. Vou voltar aqui na questão e observar que eu tenho uma resolução bem simples. Resolução aqui. Então, resoluçãozinha simples. O que é que eu vou fazer? Vou dividir. Basta dividir 300 por 1.000. Então, fazendo isso, desloco 3 casas. Então, vai ficar 0,3. Então, 0,3 o que?
HM. Então nós temos aí 0,3 HM, que na verdade corresponde ao gabarito da letra A. Então colocando em vermelho, então nós temos aí o gabarito da letra A. Para finalizar com chave de ouro, nós vamos para a próxima questão. Então gabarito letra A de amigos, certo? Então próxima questão, finalizando a última. Se a distância da casa de Iago até a escola é cerca de 600 metros, quantos metros Iago caminha durante a semana para ir de sua casa até a escola? Então, gente, observa só. O que é que eu vou considerar? Aqui eu vou considerar a semana completa, 5 dias. Então, a distância da casa dele é 600 metros. Então, como ele anda uma semana, então eu vou pegar uma semana sendo 5 dias. Então, eu vou colocar a resolução e começar a responder a minha questãozinha aqui simples. Então, observando o seguinte: como ele vai da escola até a casa, da casa até a escola, também ele vai da escola até a casa. Então, nós vamos observar duas situações: a situação de ida e a situação de vinda. Então, semana completa, 5 vezes 600. 5 vezes 600, que é igual a 5 vezes 600, basta fazer isso, 5 vezes 6, 30. Coloca o 30 aqui, 30. E acrescenta 2 zeros, 1, 2. Então 30, aí deu o que? Deu 3.000 metros. Como ele faz esse percurso duas vezes, então eu vou fazer de novo, 5 vezes 30. Aliás, 5 vezes 600. 5 vezes 600, nós já sabemos que é 3.000. Pronto. Por que eu fiz duas vezes? Porque esse é o percurso de ida. Vou até colocar ida. E aqui, volta. Certo? Percurso de volta. Então, na ida, ele percorreu esse percurso aqui, de 300 metros. E na volta também ele fez o mesmo percurso, 300 metros. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora somar os dois percursos. Então 3.000 mais 3.000 é igual a 6.000 metros. Ou vou até colocar 6.000 metros ou 6 quilômetros. Tranquilo? Então significa dizer que ele percorre durante toda a semana, no trajeto de ida e volta, 6.000 metros, ou então 6 quilômetros. É isso aí, galerinha. Finalizamos nossa atividadezinha. Boa atividade a todos, professor Osvaldo, e até a nossa próxima aulinha.